Bom dia. Então, coube-me a mim começar e eu achei mais fácil, como o tempo é escasso, escrever um texto para que não ande a baralhar nas ideias. Vou então passar a ler o texto. A impressora avariou e eu tenho o telemóvel, vamos lá ver se isto corre bem. No muito que se poderia dizer a propósito do tema, parece-me útil que eu fale da questão concreta e comezinha da subsistência dos escritores e dos criadores em geral. Ponto primeiro, o criador na sociedade, enganos e funcionamentos tortos. Existem alguns entendimentos implícitos, tacitamente consentidos pelos criadores e pela sociedade que deles desconfia, entendimento esses que, sendo úteis sob aspectos diferentes a ambas as partes, limitam o bem-estar dos criadores e a quantidade e qualidade do trabalho que os mesmos podem providenciar. Ser criador é brincar a ser Deus. Um criador é muitas vezes visto como uma ponte entre o humano e o divino. O criador encontra o que ainda não existe e apresenta-o ao mundo. Como tendemos a encarar o divino como o infinito que tudo abarca, o criador é de algum modo o mensageiro do divino, um profeta. Há inúmeros exemplos desta teoria. Ainda há poucos meses, o Papa Francisco disse que os artistas têm a capacidade de sonhar novas versões do mundo e são como profetas que conseguem olhar as coisas com profundidade e distanciamento, como sentinelas que estreitam os olhos para escrutinar o horizonte e compreender a realidade para além das aparências. Convém que nos detenhamos um pouco nesta concepção do Criador-Profeta e nos perigos que existem em separar o Criador-Profeta dos humanos. Um profeta está naturalmente alheado da vida mundana, porque tem a tranquilidade de acreditar que o seu Deus lhe valerá. Mas quem valerá aos profetas da criação? A criação tem de corresponder a uma necessidade vital que tudo permite e aguenta? Só assim se distingue o verdadeiro criador do embuste? Há quem queira acreditar nesta versão, mesmo que a história nos lembre de génios endinheirados que puderam dedicar-se demoradamente à criação. A sociedade permite que o Criador olhe... A saciedade permite que o Criador olhe além do seu estômago. O estômago a roncar de fome, ou o medo que isso aconteça, é no mínimo um elemento perturbador da criação. Outra ilusão é de que o Criador-Profeta tem de criar para viver. Ainda que assim seja, uma coisa é criar, outra é oferecer o que se cria. Um poeta escreve coisas como: quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto ao mar. Estes versos, até então inexistentes, até então nunca pensados, acompanharão para sempre a humanidade. Existem como um quase corpo, uma eternidade, tal como Deus criou para sempre rosas ou borboletas. Pode viver-se num mundo sem rosas? Talvez. Pode viver-se num mundo sem borboletas? Talvez. Pode viver-se num mundo sem aquele verso ou outro? Talvez. Mas o que existe não mais inexiste. E isso é tanto mais verdadeiro em relação ao verso do que em relação às rosas ou às borboletas, porque a matéria é mais frágil do que imaterial. Os humanos já extinguiram muitas espécies, mas não conseguem distinguir o já pensado. É, pois, infinito o valor das criações imateriais. É compreensível que a sociedade não possa oferecer aos criadores os bens mais valiosos do que dispõe, ainda que, pelo que acabei de dizer, o merecessem. Mas não lhes dar nada ou quase nada é aviltante. Convém a uma sociedade que não quer cuidar dos seus criadores
considerar que o sofrimento é criador e criativo. Houve e há grandes artistas que, mesmo sendo desajustados do mundo, talvez para criar seja necessário algum desajuste, não vivem em sofrimento. Um criador vive sempre da bondade dos desconhecidos, ou melhor, da feliz coincidência de o bem-estar desses desconhecidos poder ser acrescentado pela fruição da obra criada. Que a dependência de desconhecidos tenha de ganhar contornos caritativos, ficando o Criador à mercê de outras coisas que não a da tal feliz coincidência, é uma perversa subversão da gratidão que o fruidor deve ao Criador. A penúria do Criador não aporta qualidade à criação. Outra falácia é dizer que o prazer de criar é o pagamento mais valioso que um artista profeta pode ter e que por isso não necessita de mais nenhum pagamento em quantidade relevante. Quero crer que isso também é verdadeiro em relação a um médico, a um engenheiro e a um governante. Que a maioria dos profissionais que não são pagos miseravelmente não são infelizes no exercício das suas profissões. Sendo impossível aferir-se de forma objetiva ao valor das criações artísticas, especialmente as contemporâneas, a sociedade olha com desconfiança ao pagamento a um criador. Como certas formas de expressão artística só sobrevivem com apoios, por exemplo, grande parte do cinema e das artes performativas, tenta-se objetivar a avaliação do que será bom e belo, com júris, critérios e o diabo a quatro. Só que o valor das atividades criativas não é facilmente mensurável. É difícil avaliar se o valor de um objeto artístico, ainda mais por criar, não só pela subjetividade inerente à sua apreciação, como pelas sobrevidas que muitas obras podem ter. As leis da sociedade de consumo aferem os pagamentos das outras atividades e o mercado vai sendo suficientemente grande para que os seus profissionais sobrevivam. A lógica de mercado não permite que os escritores ou criadores, em geral, se sustentem. Existe ainda assim o pagamento e até adiantamento em alguns setores da criação. Aquilo que não existe, contrariamente a outras áreas em que o funcionamento não pode ser apenas sustentado pelas leis do mercado, ensino, justiça e saúde, um compromisso com o futuro. Contrata-se um médico pelo seu currículo e a expectativa é que ele vá ficar na instituição por muitos anos. Antes que um juiz se reforme, formam-se outros que o substituam. Assegura-se o futuro. Trabalha-se para o futuro. Não há futuro para os criadores. Ninguém assegura o futuro dos criadores. A tentativa de objetificar o que não é possível de objetificação, conjugada com a inexistência de alternativas à subsistência para além de apoios, faz com que os criadores tenham de se encaixar num quadro de critérios que servem sabe-se lá o quê, condicionando o que é mais precioso para que o talento se manifeste, a liberdade criativa. A criação talvez seja o maior poder que os humanos têm. É por isso que humanos queiram manter esse poder à trela. Mas é imoral que queiram pôr os criadores a andar à trela em resultado de uma miséria material a que os condenam, dada a escassez dos rendimentos que a sua criação providencia. O menor respeito que existe em relação à criação artística e aos criadores resulta de se considerar que a sociedade não sobrevive sem engenheiros, médicos, operários, mas que seria possível sobreviver sem criadores. Mesmo que isso correspondesse a uma sociedade estagnada em termos de progresso e imaginação. As obras de arte existentes são suficientes para o bem-estar emocional e intelectual de várias gerações. A sociedade, certamente, não colapsará sem criadores. Daí que todos pensem, mais ou menos conscientemente, que cada cêntimo dado aos criadores é um cêntimo roubado a atividades essenciais. E, no entanto, um povo que não se ficciona é um povo condenado a morrer.
Acredito que os avanços tecnológicos substituam mais rapidamente os outros profissionais do que os criadores. Mas pode ser que a aposta na inteligência artificial faça com que em breve sejamos mais arrebatados pelas obras criadas pela inteligência artificial, que permitamos que a inteligência artificial se transforme no novo Deus Criador. Mesmo que assim seja, a atual condição dos criadores deve urgentemente ser dignificada, por uma razão que me parece importantíssima. Serão os criadores, e não só os científicos, que moldarão a inteligência artificial. Convém, pois, que ela seja moldada benignamente, ao serviço do bom e do belo. A forma como a inteligência artificial nos entreterá, nos emocionará, nos avassalará, terá de ser preparada por criadores ainda humanos. Seremos talvez as últimas gerações de criadores humanos, o que aumenta a urgência de dignificar os atuais criadores. Seremos talvez os criadores que desenvolveremos a criação de um novo Deus, não por vontade, mas por inferioridade. Pela sua criação, um criador tem uma compensação económica resultante de duas fontes: apoios e direitos de autor. Os apoios são escassos e as tentativas de objetificação criam uma necessidade de encaixe em critérios tendentes a limitar ou condicionar a criação. Os direitos de autor, institutos cada vez mais obsoletos no que respeita à escrita, segue a lógica da sociedade de consumo, fatal para mercados pequenos e pobres como o nosso. Para além de que cada vez é mais impossível que um criador controle os usufrutuários da sua criação, seja pela pirataria, por empréstimo legal ou pela simples imaterialidade das obras criativas decorrentes dos novos suportes tecnológicos. Parece-me então evidente que o mercado não é suficientemente grande nem rico para que a lei da oferta e da procura providencie o sustento à maioria dos criadores. Sendo necessários apoios para que estas atividades artísticas existam, esses apoios raramente garantem o sustento de forma continuada e nunca de forma segura aos criadores? Criadores menos preocupados com a sua subsistência serão criadores mais livres e mais produtivos? Os criadores têm de existir autónomos e independentes. É um erro grosseiro fazer depender a criação de uma espécie de lei da oferta e da procura. O que tem acontecido até aqui é tortuoso e desgastante e quase nada aproveita aos criadores nem à criação. A sociedade quer receber dos criadores o melhor que estes têm para dar, E com isto termino propondo, porque não basta apenas elencar os problemas ou queixar-nos, cada um de nós deverá contribuir para uma solução que ache mais justa. Proponho a criação de um rendimento básico incondicional para os artistas, porque são quem não tem possibilidade alguma de obter um rendimento continuado e instável. Que quem se dedica tempo inteiro à criação artística tenha direito a um rendimento mensal fixo, independente daquilo que crie, um rendimento que lhe permita viver com dignidade e criar de forma livre. Que os apoios afetos à cultura sejam repensados de modo a viabilizar a existência de tal rendimento. A eventual dificuldade de objetivar o que é um artista não me parece relevante, já que é desejável que o universo abrangido por tal rendimento possa incluir cada vez mais cidadãos. Com os avanços tecnológicos haverá cada vez menos emprego e a escolha a fazer será em breve entre uma sociedade justa ou uma sociedade entregue aos chamados bullshit jobs. A nossa inteligência dá-nos a ilusão de liberdade, mas só conseguimos cuidar do nosso corpo se nos submetermos à paternalista organização sociolaboral existente. De facto, a sociedade adverte-nos: só te sustento se trabalhares naquilo que eu preciso, que eu considero útil. Os poderes, em geral,
Não confiam que o indivíduo produza alguma coisa de útil sem esta chantagem. A criação artística raramente é considerada útil pelos governantes. Os artistas são os únicos que existem quase libertos desta chantagem ou que a ela são indiferentes, já que o seu trabalho poucas vezes corresponde ao sustento ou sequer à expectativa de sustento. E ainda assim trabalham. Por isso é justo que o rendimento básico incondicional comece por eles. Não defendo o rendimento básico incondicional para os artistas como uma manobra corporativista. Estou convencida que será o universo onde o rendimento básico incondicional surtirá melhores resultados. Os avanços tecnológicos, a robotização, a inteligência artificial trarão mudanças brutais ao sistema sociolaboral e já levaram vários países a testarem o rendimento básico universal. Seria importante ensaiá-lo no universo dos artistas, tanto mais que é um universo em que se poderá jogar com variáveis e graus de liberdade inexistentes noutros, sendo mais facilmente possível uma boa viabilização de tal experiência. Para além disso, um rendimento básico incondicional providenciará um novo e melhor modo de vida aos artistas, um novo e melhor relacionamento com a comunidade, permitindo que tudo o que lhes diz respeito passe a funcionar de forma mais justa, criando-se, não tenho qualquer dúvida sobre isso, obras muito melhores. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigada pela vossa generosidade em estarem aqui a ouvir-nos. E eu gostaria de pegar no maravilhoso ensaio que a Dulce escreveu sobre o papel do criador na sociedade e a sua dificuldade para se sustentar e para viver. E vou tentar cumprir o meu tempo, mas primeiro queria dar-vos estas linhas essenciais sobre o que a Dulce nos disse. Ela falou-nos de bem-estar, falou-nos do Criador enquanto sentinelas do mundo, não é? Faróis, no fundo faróis, profetas. Ela disse uma coisa interessante que é, o mundo pode viver sem beleza? Pode, mas será um mundo primitivo, será um mundo agarrado à tradição, ao passado. E nós precisamos de questionar o passado, porque para desenvolver o potencial humano, nós precisamos de avançar, de sair do passado. Nós já não somos iguais àquilo que os nossos pais foram. Nós questionamos os nossos pais. Por isso, é normal que os nossos alunos e os nossos filhos nos questionem, porque o mundo já não é igual. E a Dulce realmente falou-nos sobre isto, falou-nos sobre a penúria da vida do escritor. Antes de nós estiveram aqui duas TikTokers e eu pergunto-me se essas duas TikTokers que falam sobre os livros de que gostam nos seus vídeos no TikTok têm alguma noção de como a vida de um escritor é realmente difícil. Como é que nós vivemos, como é que nós pagamos as contas, como é que nós, para poder escrever, porque reparem, a pessoa que nos deu a masterclass, o Eduardo Miguel Ferreira, disse aqui uma coisa muito importante, que é, ele é pago para pensar e ver. E nós não. Nós não somos pagos para pensar e ver. E nós só podemos criar depois de ver e pensar e magicar e andar ali a remoer, percebem? Isso é dessa forma que a poesia e a literatura e a música podem desenvolver o potencial humano. É porque nós estamos ali alerta, a ver aquilo que ninguém está a ver, porque nós estamos todos metidos num molde, nós temos que trabalhar, temos que funcionar e há coisas que nos escapam. E a Dulce não é o Darth Vader da Guerra dos Livros. Não é. Ela trouxe-nos um assunto que não é falado, nunca é mencionado e que vai às entranhas do nosso ofício e que explica porque é que muitas pessoas que gostariam de escrever e que se calhar têm um potencial de escrita enorme, nunca terão a capacidade
de chegar a publicar livros e a ser lidos e a mostrar o seu talento. Bem, ela falou-nos de apoios, direitos de autor, eu vou passar isso, mas ela deu a solução dela do rendimento básico e incondicional para os artistas, é uma coisa que nós temos que pensar juntos. Temos que pensar juntos nos apoios repensados e temos mesmo de nos juntar e de pensar juntos numa plataforma que nos reúna sobre que propostas podemos fazer aos nossos superiores hierárquicos, que é o governo, embora eu também tenha dúvidas de que o governo possa decidir alguma coisa, eu penso que não são os ministros. Está aqui pelo menos uma pessoa que já foi ministra. Eu penso que os ministros não têm muito poder, não têm o poder todo. Quem tem muito poder é o dinheiro, é o capital. E há uma aliança informal que eu tenho de estudar e pensar, e para isso tenho de ler filosofia e sociologia. Há uma aliança informal entre o capital, as grandes instituições oficiais, governamentais e não, e a academia, que se protegem mutuamente e que têm um enorme medo da mudança. Porque essa mudança, reparem, este desenvolvimento do potencial humano gera mudança. E essa mudança altera o rumo. A questão é que as pessoas têm, o público, as pessoas, os decisores têm medo da mudança. Querem-na, dizem, teoricamente, em público, sim, precisamos de mudar, mas não, eles temem-na, temem a mudança, porque não se têm medo do desconhecido, não sabem o que é que vem aí. Bem, eu tenho aqui imensas coisas e não me quero perder, mas queria passar agora da questão no fundo, a Dulce desglamorizou, perdoem-me o uso desta expressão estrangeira que eu aportuguesei, ela desglamorizou a nossa profissão. Na verdade, nós somos tratados, por exemplo, na Feira do Livro, com muita bajulação, pelos leitores que vêm ter connosco e pensam que nós somos como Virgílio Ferreira, enfim, como o José Saramago. Eu gostava de lembrar que o Virgílio Ferreira foi professor num tempo em que ser professor não implicava trabalhar 16 horas por dia. E também foi professor num tempo em que se calhar tinha funcionários que lhe permitiam escrever o dia inteiro. Ou seja, tinha alguém que lhe fizesse o almoço, o jantar, que lhe limpasse a casa, e não é o nosso caso. Esse elitismo, essa elitização do trabalho de escritor que vem do passado, porque era uma elite que escrevia, era a elite, era a classe A e B que ia à escola, não as pessoas como eu, que vêm de um ambiente humilde, de um ambiente proletário e agrícola. Não, estas pessoas não chegavam à escola. É o 25 de Abril, é a democracia que nos leva para a escola, felizmente. E o panorama mudou. Nós hoje em dia não temos meios de fortuna, não temos herança, não temos as casas dos nossos pais nem os terrenos para vender e não somos sustentadas por maridos que eu não sou. Portanto, eu tenho que viver dos livros. E viver dos livros implica fazer contas, pegar nas faturas todas ao fim do mês, ver luz, água, não sei o quê, dá, não dá, como é que eu faço, como é que eu giro, como é que eu faço a gestão disto? E juro-vos que é difícil. Muitas vezes é difícil. E o Virgílio Ferreira, não sei se debateu com isto. E não sei se a Sofia de Melo Brainer se debateu com isto. Tenho a certeza que o Eugênio de Andrade, sim. Tenho a certeza que o Luís Pacheco, sim. Mas a maior parte dos escritores antigamente tinha profissões, eram jornalistas, eram professores, eram pessoas que tinham heranças, que tinham meios de fortuna que lhe permitiam escrever quando lhes apetecia e pensar o mundo sem preocupações, e nós não. Bem, e este assunto leva-me à questão da escola. Eu fui professora também, como a Ana Maria Magalhães, muitos anos, e a Ana Maria Magalhães também disse uma frase muito interessante que foi: nós não podemos insistir em histórias que maçam. Nós não podemos.
não é possível motivar alunos para a leitura com o Alto da Barca do Inferno, com os Lusíadas, com o Frei Luís de Sousa, que é sobre um senhor que vai para a guerra e quando vem, a mulher está casada com uma outra pessoa e, na sequência do seu regresso, a mulher e a outra pessoa vão para um convento. E claro que isto não é o mundo de hoje, ninguém vai para um convento porque aparece o homem que ficou lá na guerra, não é? Há um desfazamento muito grande entre o que nós lemos na sala de aula e a nossa realidade. O Essa de Queiroz, eu dou-vos um exemplo. Eu lembro-me de estar em sala de aula, o Essa de Queiroz tem muitas descrições de passeios de coche no bosque de Bolonha, com as senhoras. Namoravam no bosque de Bolonha, era um sítio para onde iam passear, e de carruagem. E ele escreve em estrangeirismo, ele diz, nós passeávamos no Bois de Boulogne. Ora, os alunos da sala de aula não sabem o que é o Bois de Boulogne. Eles dizem o Bois de Boulogne. E não sabem de que é que se está a falar. Portanto, há todo um novo mundo. Depois, os Lusíadas. Eu tenho que ser honesta, eu não dei Lusíadas, nunca na minha vida. Eu traduzi do português arcaico para o português atual, a mensagem de cada canto, e informei os alunos sobre o que era importante para sair em exame, porque as escolas, todas as escolas, as privadas e as oficiais, mas sobretudo as privadas, são máquinas de produzir classificações em exame. E, portanto, a minha obrigação era dizer aos alunos, olhem, nós temos que dar isto é importante, isto vai ser em exame, foquem-se nestes pontos. Mas, na verdade, eu tinha de traduzir e despachar o mais possível aquele conteúdo para poder chamá-los para o outro, que me interessava como professora. Ou seja, não insistir em histórias que maçam. Eu fiz coisas na escola como professora, coisas muito pouco canónicas, das quais eu me orgulho muito, porque estava dentro do sistema, e estando dentro do sistema eu conhecia-o bem e podia realizar pequenos milagres que levavam a que aqueles meus alunos que a democracia trata mal, como os meninos, os jovens que vêm, eu fui professora do secundário, os jovens que vêm do Monte da Caparica e da Trafaria, aqueles que nunca leram na escola, aqueles cujas mães trabalham em Lisboa e chegam a casa tarde, eu consegui fazer alguns milagres com esses meninos, mas saltando um pouco as regras, sabem? Estando dentro do sistema e sabendo como é que ele funciona, dando as voltas certas para boicotar, no fundo para boicotar algumas coisas. E disso orgulho-me muito, porque isso me ajudou a mudar a vida de pessoas. Eu penso que a escola está feita para afastar os alunos da leitura e afastar os alunos do pensamento e afastar os alunos de desenvolverem o seu potencial humano. Porque, de facto, nós somos aquilo que pensamos. Nós somos da altura daquilo que lemos. Aquilo que lemos é fundamental para nos criar. E não é importante ler Aquilino Ribeiro aos 12 anos, nem grandes autores aos 12 anos. Nós, aos 12 anos, temos que ler aquilo que nos interessa aos 12 anos. Olha, eu, no meu caso, vou-vos dizer, eu li uma autora aos 12 anos que foi muito importante para mim e que hoje em dia ninguém lê, que é a Sara Beirão. A Sara Beirão era uma escritora muito famosa naquela altura e escrevia sobre romances de amor, sobre meninas que eram órfãs e depois de um tortuoso caminho por colégios, conseguiam encontrar um casamento feliz e se ingrar na vida. Bem, eu fui feliz a ler esses livros, sinceramente. E esses livros catapultaram-me para outros. Eu comecei por aí para ser catapultada para outros, porque a leitura vai-nos dando treino. Nós não nos tornamos logo atletas de alta competição, primeiro temos que correr devagarinho. E há pouco tempo fui a uma alfarrabista comprar um livro da Sara Beirão e não consigo lê-lo. É impossível, não consigo lê-lo. Mas aos 12 anos aquele livro foi importante para mim. Tal como os livros da banda desenhada, que vinham do Brasil, do Zé Carioca. Estão aqui ansiosos com o tempo.
Temos tempo para pensar e para refletir. Não acabou o meu tempo. É mentira. Bem, o que eu quero dizer é que não é possível ler um livro por mês na sala de aula, mas seria ideal. Eu gostaria muito de pegar, por exemplo, na Eliette da Dulce Maria Cardoso. Quando fui professora, gostaria muito de pegar na Eliette da Dulce Maria Cardoso ou na Apneia da Tânia Ganho e de dar os conteúdos os conteúdos programáticos, teóricos, usando uma literatura diferente, usando a literatura que os alunos, que chama os alunos, que prende os alunos, que os agarra à sala de aula, que os quer fazer lá ir no outro dia ler, continuar a ler e ir ler em casa. É esse tipo de leitura que nós precisamos de promover e que é travada pela escola, e que é travada pela cultura, é travada pela instituição. Os jovens querem drama, querem narrativa, querem aventura. Não querem o Padre António Vieira, não querem o Sermão de Santo António aos Peixes, porque está muito bem escrito, claro, para mim, que sou professora, que estudei, que sei compreender uma linguagem barroca, mas não para os alunos. Não para os alunos. É diferente. Os alunos têm de ter uma literatura contemporânea adequada às suas necessidades. Eu queria dizer uma coisa que é muito importante e que a Dulce também disse de outra maneira. Nós, escritores, não só escritores, autores, criadores, nós construímos as pontes imateriais para o progresso civilizacional. Nós não construímos a ponte Vasco da Gama, mas construímos pontes imateriais. E é dessas pontes imateriais que cada um de nós se vai servir para saltar, para dar o salto para o futuro. E, inclusive, é para o futuro da inteligência artificial, que pode não ser assim tão mau, porque eu no outro dia tentei que a inteligência artificial me escrevesse um conto com dados que eu dei, e ela escreveu-me um conto da 4ª classe. Mas vai melhorar. Espera, mas eu disse, olha, este conto é muito primário, isto é de um aluno da 4ª classe. E ela respondeu-me, peço muita desculpa, mas eu ainda não tenho informação suficiente. E eu não lhe dei. Foi mais informação. Bem, uma coisa muito importante é que, de facto, nós não somos pop stars, não somos artistas pop, nós não somos a Madonna, nós não temos a fortuna da Madonna, não temos motoristas nem ninguém que nos ajude e posso-vos garantir que se tivéssemos uma septicémia ou uma grande infecção como ela teve, íamos para o Hospital Garcia da Horta e davam-nos a pulseira verde e se calhar ficávamos lá para sempre. Meus caros, pensem no que disse a Dulce, é muito importante, ela abriu aqui uma porta muito importante para se pensar no futuro, na literatura do futuro e no que é um escritor, no que é um criador. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Temos pouquíssimo tempo. Tânia, não sei se em 5 minutos consegue fazer a sua apresentação. É possível? É que nós temos de continuar mais logo, depois de uma pausa para o almoço, às 14h30. É só por essa razão. Faça favor, Tânia, mas temos pouco tempo, está bem? Obrigada. Obrigada por estarem aqui. Não sei se me conseguem ouvir, agora já. Eu estava a ficar nervosa porque eu tenho aqui um ecrã enorme, gigantesco, com o tempo em menos, está a -9. Portanto, eu vou ser muito rápida e fazer um bocadinho um apanhado da manhã. Eu estive a manhã toda ali em cima, no varandim, a observar e a ouvir, acima de tudo. E ouvi coisas muito interessantes. Que saia daqui deste evento uma série de pistas. Já tivemos várias durante a manhã, a Dulce levantou aqui a questão da precariedade dos autores, eu estou aqui como escritora, sou também tradutora, poderia tecer inúmeras considerações sobre as tarifas dos tradutores, não o farei, porque o que eu queria que saísse daqui destes 2 dias, eu só posso cá estar hoje, com muita pena minha, mas é realmente uma espécie quase de programa, um plano com várias dicas para nós conseguirmos mudar o estado da nação. E o estado da nação é que, sim, temos cada vez mais pessoas a ler e cada vez mais jovens. Eu estou encantada por ver aqui caras que eu conheço do TikTok e do Instagram. Gostei imenso de ouvir a Maria João. Há aqui muito potencial a desenvolver, mas tem de ser feito com seriedade. Portanto, da manhã toda eu vou destacar 2 palavras. Resistência aliada à resiliência. Eu acho que cada vez mais vamos encarar o livro como um objeto, um momento, um espaço de resistência à voragem da vida. Nós andamos a viver a 200 à hora, temos cada vez mais adolescentes e crianças com crises de ansiedade, que não sabem gerir o tédio, que não sabem estar
longe dos ecrãs, e o livro pode ser, inclusivamente na sua vertente física, acho que pode continuar a ser um objeto de resistência. Eu vou olhar para o livro como uma espécie de slow living. Estamos sempre agora a falar de slow qualquer coisa, slow fooding, eu acrescento o slow reading, que seja um momento de introspeção. Agora, o que nós vimos também pós-pandemia é que o livro é um momento de partilha. Já não é só como no meu tempo, em que nós nos sentávamos e líamos e as pessoas achavam que era chato, ou se gostava ou não se gostava. O que esta geração de jovens e de jovens que mexem muito bem nas redes sociais, o que estão a fazer é mostrar-nos que o livro pode ser uma coisa fascinante, divertida. Eu sei que há uma moda no TikTok que é mostrar as pessoas a chorar, a mostrar a reação. Ficaram muito comovidas com o livro. O que me interessa é que leiam. E o que me interessa é a segunda palavra que eu escolho da manhã, que é a paixão. Vocês ouvem a Isabela falar e tenho a certeza que qualquer autor, quando tem encontros com as comunidades de leitores e vai a bibliotecas ou vai a escolas, se destaca por esta paixão. E eu vejo no meu clube de leitura, por exemplo, na Biblioteca da Amadora, aquelas sessões são uma vez por mês, mas nós criamos ali um dinamismo e estamos a falar de personagens como se fossem os nossos vizinhos, a nossa família. Os livros ganham vida. E isto é uma lição importantíssima. Vamos continuar a apostar no fator humano, porque a inteligência artificial está aí. Há a tendência, com certeza, para vamos publicar mais depressa, porque a inteligência artificial permite fazer traduções mais rápidas, permite criar conteúdos, mas não vamos esquecer a terceira palavra que eu escolho, que é excelência. Estamos aqui todos a pensar no futuro do livro e acho que temos de exigir a todos. Eu começo por mim e exijo a todos, editores, outros tradutores, livreiros, os bibliotecários, que são sempre esquecidos, têm feito um trabalho extraordinário, são sempre esquecidos. Os revisores, os jornais, já não usam revisores, portanto, nós passamos o dia a ler disparates. Portanto, temos uma geração que está a aprender a escrever e que, quando lê, por exemplo, notícias, só lê disparates, erros crassos. As redes sociais também servem para isso, para denunciar, entre aspas, não gosto desta palavra denunciar, mas no bom sentido, os erros das traduções, os erros dos jornais e pedir a excelência. Não é o denunciar por denunciar, mas acho que vamos sair daqui hoje e amanhã com esta missão de sermos muito bons naquilo que fazemos ou o melhor possível. Depois cada um com o seu diferente grau, mas que seja verdadeiramente de corpo e alma. E vamos continuar a falar dos livros com paixão, porque senão é uma chatice e é por isso que perdemos tantos leitores no ensino secundário, porque é preciso também dar formação aos professores e por formação, e já estou a acabar, não digo fechar os professores numa sala e falar-lhes de literatura, não. É, por exemplo, criar clubes de leitura nas escolas para professores e para os alunos, e que os próprios professores, quando vão falar e escolher textos para dar aos alunos, que o façam com entusiasmo e não por obrigação. O professor Daniel Sampaio falou nisso, obrigatoriedade é uma palavra que mata. Portanto, o espaço, e eu continuo a achar, a literatura tem que ser o espaço da liberdade, da criatividade, da magia, e não vamos perder isso. E paro por aqui, porque senão... Obrigada.